Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Educação de Jovens e Adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Na aula anterior, vimos um pouco de reprodução com o aparelho reprodutor masculino. Na aula de hoje, iremos dar ênfase ao aparelho reprodutor feminino. Estamos na aula número 8 da segunda etapa do módulo 2 da unidade 1, terceiro semestre. Na imagem que vai aparecer aqui para vocês, nós temos algumas partes principais que vocês devem lembrar também das aulas anteriores, como é o caso aqui da vagina e, no caso dessa imagem, do canal vaginal, por onde entra o pênis durante a penetração, durante a cópula. A vagina tem o seu colo do útero, que é essa parte aqui, que é a parte final dela, e o início do útero. O colo do útero é importantíssimo e, principalmente para as mulheres, fazer a sua prevenção, evitando possíveis casos de câncer. No caso aqui dessas duas partes, tanto esta número 1 quanto essa número 2, ela recebe a classificação de ovário, que é, no caso das mulheres, a parte do seu corpo que vai produzir os ovócitos primários, posteriormente o ovócito secundário e depois, na fecundação, o óvulo. Já essa parte que se enche de sangue, preparando para o processo de menstruação, ela é a parte do útero, denominada endométrio. É ela que se descama e forma o processo de menstruação. Nessa camada aqui, nós temos o próprio útero, propriamente aí, inclusive, no formato de uma pera. É o útero que vai abrigar, possivelmente, na sua reprodução, na sua gestação, um embrião. E essas duas partes, tanto a letra A quanto a letra B, recebem o nome de trompa de Falópio, ou também chamada de tuba uterina. Tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o aparelho reprodutor feminino têm a função principal da perpetuação da espécie. E essa função vai manter a espécie humana, como é o caso de nós, Homo sapiens. Vamos ver então e entender um pouco do aparelho reprodutor feminino, que é formado por órgãos genitais, como também o masculino, internos e órgãos externos. No caso dos órgãos internos, internamente no corpo da mulher, nós temos a vagina, os ovários, as trompas de Falópio, que também podem ser chamadas de tubas uterinas, o próprio útero, e nós temos como órgãos externos o monte de Vênus, ou monte púbico, a vulva, que engloba os grandes e os pequenos lábios e o clítoris. Vale ressaltar que, no caso das mulheres, a uretra não irá fazer parte do aparelho reprodutor, porque ela não tem função dupla. Já no caso dos homens, a gente está com ela dentro do aparelho reprodutor e tem função dupla. Nas mulheres, ela não tem função dupla, ou seja, ela serve simplesmente para eliminar a urina. Pois bem, continuando aqui na nossa aula de Educação de Jovens e Adultos, nós vamos ver que no nosso desenho anterior, nós trouxemos de novo para você partes importantes como o colo do útero, o endométrio, nós também temos o miométrio, a tuba uterina, o fundo do útero, o útero propriamente dito, a tuba uterina do outro lado, e aparece aqui as fímbrias, que tem a função de captar os ovócitos. As fímbrias, então, vão captar os ovócitos, que saem do ovário e, num processo chamado de nidação,
caminham pela tuba uterina até alcançar aqui a parede do útero. Caso a mulher não engravidar, ele vai descamar num processo denominado de menstruação. Mas nós também temos outro processo importante, denominado ovulação. É importante salientar e ressaltar que uma mulher que tem 28 dias de ciclo teria no 14º dia a maior possibilidade de engravidar. O que significa isso, professor? Que a sua metade do ciclo seria o período mais fértil que você teria. Então, a possibilidade de você engravidar seria maior. Então, se você, por exemplo, mulher que está me assistindo, tiver o ciclo menstrual de 30 em 30 dias, o 15º dia seria o dia mais provável que você iria engravidar. 3 dias para frente e 3 dias para trás também seria provável. O que acontece, então? No caso do aparelho reprodutor feminino, produz gametas femininos, os chamados óvulos, só que ele vai ser chamado óvulo somente na fecundação. Antes disso, ele é denominado ovócito. Nós temos o ovócito primário e o ovócito secundário. Nós ainda temos que ele fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação. E a gente vai descobrir no desenho onde normalmente acontece a fecundação. Nós também temos que ele permite a implantação do embrião para o desenvolvimento de um bebê. Oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento, inclusive com oxigênio e com alimento. Executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa a sua formação. E aí, no caso, algumas mulheres chamam esse fenômeno de dar à luz, né? Onde ela permite a concepção aí de um novo bebê. Como aparelho reprodutor feminino, nós poderíamos citar aqui o orifício vaginal, os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, a tuba uterina, o ovário, colo do útero e a vagina. O restante, apesar de estar na própria imagem, não faz parte do aparelho reprodutor, que tem a função de reprodução. Pois bem, vamos ver como que acontece a fecundação. No estágio 1 e na sua produção, na gametogênese, eu tenho a formação do gameta feminino, onde esse gameta feminino vai ser formado dentro dos ovários, vai sair e ser capturado do ovário pelas fímbrias das tubas uterinas, e a partir desse momento ele sofre o processo de nidação ou deslocamento dentro ali das suas tubas uterinas, e normalmente na tuba uterina que acontece a fecundação. Então, novamente para vocês, normalmente na tuba uterina acontece o processo de fecundação. E aqui onde o espermatozoide vai se unir com o óvulo, formando o zigoto. O zigoto sofre vários processos na formação da mórula, da blástula, da glástula e assim por diante. Se você tiver a fecundação, ele vai se encaminhar agora como zigoto, desenvolvendo uma série de divisões, formando o blastocisto, e esse blastocisto tende a se implementar aqui na parede do útero para desenvolver e formar o embrião. Vamos recordar que na espécie humana, 23 cromossomos do espermatozoide se unem com 23 cromossomos do óvulo, formando um ser com 46 cromossomos. É claro que nós temos aí algumas exceções à regra, como, por exemplo, a pessoa que tem síndrome de Down, que tem 47 cromossomos, ou a pessoa que tem síndrome de Turner e tem 45 cromossomos. Mas, normalmente, nós temos aí a fecundação formando um indivíduo com 46 cromossomos, onde o espermatozoide pode ser classificado ou carregar o cromossomo X,
ou espermatozoide pode ser classificado ou carregar o cromossomo Y. Dessa maneira, se eu tiver a fecundação do espermatozoide Y com um óvulo que vai carregar X, eu tenho a formação de um novo ser do sexo masculino. Se eu tenho que o espermatozoide carregou o cromossomo X e fecundou o óvulo que é X, eu vou ter a formação de um ser do sexo feminino. Conseguem perceber a importância, então, de estudar o aparelho reprodutor masculino e feminino? Nós temos várias informações, que são muitas demais, que você tem que continuar aprofundando a cada vez mais nos seus estudos. Volta para a nossa tela. E a menstruação, professor, é quando não ocorre a fecundação. Não ocorreu a fecundação, vai ter a menstruação. Ela vai representar no início da sua vida, mulheres, uma vida fértil. Isto é, o período que compreende a idade da mulher até atingir a sua maturidade, até que ela possa engravidar. Isso não significa dizer que a partir da primeira menstruação, chamada de menarca, ela esteja preparada para engravidar. Uma vez que a menarca acontece nas mulheres agora, ao redor de 12 anos, então nem de estrutura psicológica, afetiva, social, nem fisiológica, ela está preparada. Então a menstruação marca o início de uma fase. Vamos aqui então continuar. Ela corresponde, portanto, à eliminação pelo corpo feminino do material resultante da descamação uterina lá do endométrio que a gente viu, da parede do útero, que é formada de sangue, resultante do rompimento de vasos sanguíneos. É nesse processo que antecede a menstruação que as mulheres podem ter cólicas menstruais, ou também durante a menstruação. Ela ocorre quando não há fecundação de um óvulo, ou seja, um dos primeiros sinais que a mulher apresenta quando está grávida é a ausência de menstruação, mas não pode ser uma regra geral. O fato de você não menstruar não significa que você não está grávida, ou que você esteja grávida. Pode ser um problema de alteração hormonal, e dessa vez você vai ter que procurar um médico, não a videoaula que você está assistindo aqui conosco no Educação de Jovens e Adultos. Um sinal que você pode estar grávida, sinal que pode estar grávida, é a ausência de menstruação. Pois bem, nós temos aí, no caso dos homens, o Novembro Azul, que é o combate ao câncer de próstata, e no caso das mulheres, o Março Lilás, que é a prevenção do câncer de colo de útero. Vamos lembrar aí que a mulher deve procurar o ginecologista pelo menos uma vez ao ano para fazer esse exame de prevenção. E lembrar para vocês, mulheres, que quanto antes você identificar, mais fácil você terá aí o seu tratamento. Fechou? Finalizamos então a nossa aula de Ciências da Natureza, onde teríamos vários outros assuntos e dúvidas que vocês poderiam e surgiriam a partir dessa aula, que caberia aí 2, 3, 4, 5 aulas, inclusive relacionadas, que eu sei, às infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Te aguardo nas próximas aulas de Ciências da Natureza com o professor que aqui vos fala. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau, valeu!